Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Reinaldo, vocês estão me escutando bem? Calorzinho tá bom demais essa noite, um banho geladinho. Tá tudo certo? Estão me escutando bem aí, galera? Tá bom o som? Tá tudo certo? Se alguém puder me responder aí, vou ficar agradecido. Gente, na última terça-feira eu havia marcado com vocês para gente bater um papo sobre um tema que vem, né, sendo discutido, né, no Brasil. Boa noite, Cristina Franco. Tudo bem, minha gatinha? Tudo jóia? E assim, o assunto, né, da nossa agenda aí, né, o que as pessoas estão falando, né, dialogando, debatendo aí hoje, nos bares, nos campos de futebol. Boa noite, Gabriel. Nas igrejas, né? No ônibus. A minha cachorra acabou de latir aqui, que eu já estou aqui pro lado de fora, tá muito latiu de novo, essa briga danada, né? Vai ter alguns efeitos sonoros aí, pessoal, do meu cachorro, mas não tem problema não. É para mostrar para vocês que é feito em casa, né? Então, mas voltando aqui, o assunto mais falado hoje no Brasil, pessoal, com certeza, está calor aqui fora. Eu tomei um banho gelado, mas está muito calor. O assunto mais falado hoje no Brasil, com certeza, é o preço dos combustíveis, né? Todo mundo, em qualquer lugar, até os memes da vida aí, né? As piadas, né? Hoje em dia, a pessoa vai lá no, no, no posto de gasolina, pede um pouco de gasolina, coloca R$ 10 de gasolina. Aí a pessoa vai lá com um treco desse aqui, clica um pouquinho, aí todo mundo acha que é só esse cheiro da gasolina, né? Porque, infelizmente, o preço subiu e subiu em patamares elevados, né? Então, vamos tentar fazer uma conversa não muito técnica, mas também não muito jocosa, né? Que o Brasil, nos últimos anos aí... Oi, Gui, tudo bom, meu gatão? O Brasil Oi, Sabrina, tudo bem, querida? Boa noite. O Brasil, nos últimos anos... Russão, beleza, Russão? Nos últimos anos aquilo que é técnico, o tiozão do boteco sabe, entendeu? Então os caras estão ignorando demais a ciência, é para tudo. Né? Ignoraram a ciência para vacina, ignoram a ciência para economia, ignoram a ciência para o direito. Né? Então vamos tentar fazer uma discussão. Um monte de gente ligou para mim, falou: Reinaldo, pô, você é economista, pô. Né? E além de você ser economista, você é um cara que milita nas redes sociais, você faz algumas lives aí, né? Então você podia falar um pouco, né? Por que o preço da gasolina vem subindo, né? De maneira descontrolada. No começo da live eu falei para vocês que eu tinha marcado essa live para terça-feira, só que eu sou pai fresco, né? Nasceu minha filhinha, ela teve uma irritação no olho e nós ficamos um pouco preocupados. E eu e a minha companheira, a minha esposa, achamos melhor levá-la até o hospital, tal, levamos para o hospital, tudo, saí do hospital, era 9 horas da noite, então eu fiquei impossibilitado de fazer essa live, mas graças a Deus a minha nenezinha tá bem, tá mamando pra caramba, tá engordando e vamos seguir aqui na conversa. Então, como é que é calculado o preço da gasolina? Como é que é calculado o preço do diesel? Né? Como é que é calculado o preço do álcool, do gás de cozinha? Né? Em outubro de 2016, pessoal, quando o Brasil era governado pelo até então ex-presidente Michel Temer, eles optaram por uma política, né, diferente para o cálculo do preço dos combustíveis. Né? Então, eu vou tentar falar como é e como era. E a gente vai fazer um peso, né? Vamos tentar fazer uma avaliação do que era e do que é. Né? Então, como é que é hoje, a partir de 2016, perdão, o que o Temer propôs para a sociedade brasileira no consumo de combustíveis e o governo Bolsonaro se manteve essa proposta, né? Ele não modificou.
Absolutamente nada. Ele manteve a política do Temer. A política de preços de combustíveis no Brasil do governo Temer é exatamente igual à política de preços do governo Bolsonaro. Vamos lá. Como é que, em 2016, o que o Temer fez? Ele falou o seguinte, a partir de outubro de 2016, os preços dos combustíveis no Brasil, eles serão balizados, né, baseados, né, a referência vai ser o quê? O preço do barril do petróleo internacional. Se o petróleo fora do Brasil, né, o petróleo é vendido por barril, né? No mercado financeiro, o cálculo dele é por barril. Então, o preço que o mercado internacional determinar, né, vai ser o preço que nós vamos estipular aqui dentro do país. Outro fator. Então, primeiro é o quê? O preço do preço internacional do petróleo, certo? O preço internacional do petróleo varia, nós vamos variar também o preço do petróleo no Brasil. Outro fator, a taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio modificar, ou seja, se o dólar ficar mais barato, a gasolina fica mais barata. Se o dólar ficar mais caro, a gasolina vai ficar mais cara. E outro fator também que vai balizar o preço do petróleo é o quê? É o preço das ações, né, da Petrobras. Que isso vai gerar o quê? O lucro para quem? Para os acionistas. Pois bem, esses são os 3 parâmetros principais. Esses são o norte. Então vamos lá então. O preço dos combustíveis no Brasil, né, ele tem 3 dispositivos. O primeiro é o quê? O preço do petróleo internacional, a taxa de câmbio e o preço das ações, né, da Petrobras no mercado financeiro. Então, sempre quando ocorre um fator externo, positivo ou negativo, isso vai afetar o preço, né, do combustível no Brasil. O que aconteceu de 2016 para cá? Né? De 2016 para cá, aconteceu o quê? A nossa moeda ela se tornou desvalorizada, ou seja, o dólar ficou mais caro. Em 2016, pessoal, o dólar estava 2,60, 2,70. Né? Hoje está acima de 5. Então, já tem um impacto aí. O preço do petróleo, né, aumentou. Por que ele aumentou? Por vários fatores. Um dos fatores, a Covid. Outro fator agora mais atual é a guerra da Ucrânia. Sempre quando você tem alguma variação no mercado internacional, você vai ter um impacto no preço, né, do petróleo internacional. E isso vai afetar o quê? O preço dos combustíveis no Brasil. Então, o Brasil ignorou o quê? Alguns fatores. Como é que era calculado antes o preço dos combustíveis? Agora vamos fazer essa comparação. Antes, o governo federal, né, o governo Dilma e o governo Lula, eles também utilizavam o preço internacional do petróleo. Usava. Também usava a taxa de câmbio. Só que agora tem outros fatores. A produção. O governo brasileiro, na época, ele utilizava também um dos pré-requisitos para calcular o preço do combustível é a produção. Para o governo Lula, Dilma, conforme você aumenta a produção do petróleo, naturalmente, quando você tem um aumento da produção de um produto, o que acontece com o preço dele? Cai. Então, quando você descobriu o pré-sal, por exemplo, né, você aumentou o volume, né, dessa matéria-prima. Automaticamente, o que aconteceria? O que acontecia com o preço dos combustíveis? Não subia. Eles não subiam. Outro fator importante também que existia lá no governo Lula, o custo de extração, custo de você extrair, né, esse produto. Então, se você tem um volume de produção maior, esse volume de produção ele vai gerar o quê? Tadeu Aparecido Rodrigues, boa noite. Associação Socioecológica presente. Ô, meu querido, obrigado, viu? Obrigado por estar participando aí, tá? Então, voltando, pessoal. Rafael Santana. Ô, dona Tereza, tudo bem? Carrapicho, tudo bem, meu querido? Tudo jóia? Kátia Correia, beijo, minha querida. Tudo jóia? Beleza? Então, voltando. Toninho do Valflor, ô, meu vereador, meu presidente, tudo bem, Toninho? Deus abençoe, Toninho. Obrigado por estar valorizando a gente aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bernardo Cagide.
Esse cara é o professor. Vamos lá, Lucimara Elves. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Então, voltando, o Dorival, tá entrando um monte de gente aí. Tudo bem? Jonathan Amorim, Bento Mesquita, Guma, ô Guma, beleza, meu queridão? Então, voltando, pessoal. Tem uma galera falando oi aqui, eu vou falando oi pra galera. Então, voltando aqui, pessoal, ó. Então, se você tem, né, outro fator também, que no governos passados calculava o preço do petróleo, vou voltar então. Você usava a taxa de câmbio, o preço internacional do petróleo, o volume de produção, o custo de extração, o custo do refino do petróleo e um outro fator importante que era a demanda nacional. Então, o governo brasileiro, o que ele fazia? Ô, Robson, tudo bem, meu irmão? Tudo jóia? Como é que você tá? Manda um abraço pro Saul lá. Esse dia eu vi o Saulzão na rua e bati um papo com ele. Então, como é que era calculado o preço dos combustíveis antigamente? Né? Você tinha taxa de câmbio? Tinha. Você tinha o preço internacional do petróleo? Tinha. Só que tinha outros fatores, que é a produção. Hoje, o preço dos combustíveis no Brasil ignora a quantidade produzida. A Petrobras, pessoal, esse último ano, ela teve lucro. A produção dela aumentou para caramba. Teve um lucro, foi quase de 11 bi. Então, muita grana a Petrobras vem ganhando. Só que esse ganho da Petrobras vai para quem? Para os acionistas. Nos governos passados, a ideia era o quê? O ganho da Petrobras, basicamente, vinha onde? Subsidiar o preço dos combustíveis. Tudo bem, querido? Tudo bem, Edivaldo? Joia? Edivaldo, estou voltando. Sabadão, estou lá na igreja lá. Né? A minha bebezinha nasceu, então eu dei uma acompanhada da dona patroa, mas sabadão eu vou estar lá. Minha patroa não vai, mas eu vou estar lá, tá bom? Até falei com o pastor, estou com saudade de você também, tá bom, meu amigão? Então, voltando aqui. Então, o preço do combustível, hoje, pessoal, ele é calculado por quê? Pelo preço do petróleo internacional, pela variação da taxa de câmbio e pelo mercado acionário. Ele tem preocupação com a demanda nacional? Não. Ele tem o parâmetro de produção? Não. Então, o que acontece? O Brasil pode aumentar demais a produção de petróleo, pode aumentar, como está acontecendo. Está aumentando a produção, só que o que está acontecendo? Quando você tem muito de um produto, pessoal, teoricamente tem que acontecer o que com ele? Tem que abaixar os preços. O preço tem que abaixar. Mas no Brasil, hoje isso não está acontecendo. Por quê? Porque é uma opção do governo. O governo optou em não fazer com que esse insumo, né, que é importante para a produção nacional, seja mais barato à população. A preocupação do governo hoje é o quê? É aumentar os lucros dos acionistas. Esse é o acordo. Quem que é, pessoal, né, hoje, quem que é o maior, né, quem que é o controlador acionista da Petrobras? 51% das ações da Petrobras é do governo. Os outros 49% do mercado. Então, quem é que manda na Petrobras? É o governo. Então, quem é que estipula a política de preços dos combustíveis? O governo. Então, o governo, não adianta ele ficar falando que a carga tributária, isso é papo furado. Boa noite, Camila, tudo bem? É papo furado. Né? O grande problema hoje do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, né, o preço da gasolina, é que o governo optou em fazer um cálculo de preço baseado no quê? Em variáveis externas. Boa noite, Du. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia? Vamos lá, o Gabriel está uma pergunta aqui. Ó. O governo Bolsonaro diz ser culpa do ICMS o preço alto dos combustíveis. Sabemos que não é verdade e que o problema está na política de preço da Petrobras, como foi explicado. Mas gostaria que falasse sobre o ICMS para as pessoas atender. Vamos lá. Infelizmente, né, o governo federal ele vem com essa falácia de falar o seguinte: o grande problema do preço dos combustíveis está onde? Está no tributo. Não está no tributo. Porque antes tinha tributo também. Como é que você não aumenta o tributo? Vamos lá. Ó. Se aqui no estado de São Paulo, o ICMS é 18%. Você comprou qualquer produto de serviço, você paga 18% para o estado, certo? Então, quando você vai comprar lá a gasolina, 18% é ICMS. Se o preço da gasolina for R$5, é 18%. Se o preço da gasolina for R$100, é 18%. Se o preço da gasolina for R$1 milhão, é 18%.
Então, o peso tributário sobre o preço dos combustíveis é o mesmo de 10, 15 anos atrás. O que muda hoje? É a política de preço internacional. Porque para o acionista, pessoal, vamos pensar no acionista, né, o cara que investe nas ações da Petrobras. Para ele, do jeito que está sendo calculado, é ótimo, porque a Petrobras está tendo lucros galopantes, espetaculares, né? E quem é que está ganhando com isso? São os acionistas. Quem é que está financiando o lucro dos acionistas? O consumidor brasileiro. Quem consome gasolina no país. Quem é que está pagando esses lucros exorbitantes? Somos nós. Por quê? O preço, como é que funcionava antes, pessoal? Como eu falei para vocês, o governo usava o preço do petróleo internacional? Usava. Só que ele também usava a produção. Se lá fora acontecesse alguma variável, o governo ele segurava aqui de que maneira? Aumentando a produção interna. Ó, lá fora o preço do petróleo aumentou. Beleza. Para não ter aumento aqui, o que eu faço? Eu aumento a produção. Se eu aumentar a produção, vai ter mais produto na economia, o que acontece com o preço do produto cai. Qual que era o interesse do governo passado? Era ter lucro com a Petrobras ou ter um serviço melhor? Era ter um serviço melhor. Qual que é a função de uma estatal, gente? É ter lucro, né? Somente lucro, ou dar um serviço melhor para a sociedade? A função de uma estatal, basicamente, é o quê? Ela tem que ter lucro, beleza, ela tem que ter lucro. Mas ela tem que ter o quê? Um serviço de qualidade. Não adianta ela só ter lucro, 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 a custo de quem? Do povo trabalhador. Né? Então, hoje, a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo. E aí eu vejo algumas comparações, assim, é como eu falei para vocês, né? O pessoal está ignorando a ciência. Eu vejo algumas comparações que alguns amigos meus fazem no Facebook, né? Comparando o preço da gasolina com o salário. Eu fico olhando assim e falei, gente do céu, é triste. Tem gente que acredita, a gente respeita, tal, né? A gente fica triste que ignora estudo, né? Ignora a ciência. Aí fica difícil debater, eu passo o olho, dou risada, eu nem faço comentário. Aí o que eu fiz, pessoal? Lá na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, né? E também no Banco Central, eu peguei alguns dados aqui da região, só para a gente verificar como isso vem dificultando a vida do povo da região aqui, né? Em março de 2016, pessoal, o preço da gasolina aqui na região, em Embu das Artes, e quando você entra na Agência Nacional de Petróleo, o município mais próximo da gente que tem lá é o Embu, certo? Então lá você consegue pegar o preço da gasolina de lá, no endereço do posto de gasolina, com CNPJ, tudo bonitinho. Aí o que eu fiz? Eu peguei o telefone de lá do posto de gasolina e peguei o preço de ontem. Então tá bem atual aqui essa tabela. Eu peguei o preço de março que está no sistema, que está no site da Agência Nacional do Petróleo, né? Até tinha mandado um link, né, para a pessoa que está operando aqui para a gente. Deixa eu ver se esse link está no jeito aqui. Aí eu já vou falar para ele colocar esse link para quem quiser, né, dar uma pesquisada. Tá aqui, ó. Eu vou até mandar de novo para ele, se ele conseguir colocar para a gente aí. Queridão, vê se você consegue colocar esse link que eu acabei de te mandar aí, ó. Esse link. Obrigado, viu, Camila? Tá na correria aí, tá valorizando a gente. Esse link que eu mandei para você, acho que vai aparecer aqui embaixo. Eu não sei se vai dar para colocar. Acabei de mandar no WhatsApp para a pessoa que está operando. Se vocês puderem colocar, eu vou agradecer. Esse link mostra, né, o preço do petróleo do município de Embu das Artes, porque o município de Embu das Artes, que é a base de preços, né, a base de preços aqui é baseada na cidade de Embu das Artes, porque em Embu-Guaçu não está lá, não existe dados de Embu-Guaçu na Agência Nacional de Petróleo. Aí, ó, o link está aí, pessoal. Quem quiser clicar em cima do link para depois pesquisar, tal, para ver lá direitinho, tem todos os dados bonitinho lá. Então, ó, o preço da gasolina, obrigado, viu, querido? O preço da gasolina, tá o link aí, galera. O preço da gasolina em março de 2016 era R$ 3,59, certo?
O preço da gasolina em março de 2022 é R$ 6,79, certo? Um aumento, pessoal, de 88%, certo? Se não travar os preços agora, isso não irá prejudicar futuramente? Travar é diminuir o preço, Robson? Né? Se for isso, assim, eu vou falar de uma outra coisa, né? Eu vou chegar lá, vou responder para você, daqui a pouco eu volto aqui na tabela aqui. Quando você diminui o preço do combustível, Robson, você tem um ganho econômico. Você tem um ganho econômico extraordinário. Por quê? Tudo fica mais barato. Que quando você vai comprar um celular, ele tem que ser escoado para algum lugar. Teve um frete aí, entendeu? Uma laranja teve frete, uma mesa teve frete. Então, quando você diminui o preço dos combustíveis, você automaticamente você vai fazer uma pressão para baixo, né, do preço agregado. Você vai diminuir o preço dos combustíveis. Quando você diminui o preço dos combustíveis, o custo na economia vai diminuir, entendeu? Então, se o custo da economia diminui, você tem uma inflação menor. Se você tem uma inflação menor, você vai ter ganhos econômicos. Se aumenta o poder de compra das pessoas, aumenta o consumo, entendeu? Deixa eu ver. Só que o PT deu um destaque na Petrobras e agora ela quer ser ressarcida. Vamos lá, Robson, né? Quando você fala que o PT deu um destaque, né? Todas as denúncias efetuadas contra o PT, Robson, até agora, todas, nenhuma teve comprovação jurídica. Teve a denúncia, eu posso falar que o Robson é ladrão, só que eu tenho que provar que você é ladrão. Houve denúncia, o processo está correndo aí. Né? Eu acredito o seguinte, Robson, quem roubou da Petrobras tem que pagar, mas não foi o partido que roubou. Se alguém do PT roubou alguma coisa da Petrobras, tem que ser preso, mas não dá para falar que foi o PT. É a mesma coisa, Robson. Uma pessoa que torce lá para o São Paulo, como você torce, vai lá rouba um banco, certo? E eu falar que todos os São Paulinos roubaram. Entendeu? Não é assim, não foi o PT que roubou. Se alguém do PT cometeu algum erro, essa pessoa tem que ser penalizada pelo seu CPF, não pelo seu CNPJ. Entendeu? Se o cara lá eu não estou defendendo coisa errada. Quem roubou tem que pagar mesmo. Mas vim com um discurso, o PT não. O que o PT fez foi descobrir o pré-sal. O que o PT fez foi fazer com que, em quase 13 anos, tivesse 12 aumentos de combustíveis em patamares bem menores, né? E em 6 anos tivemos mais de 180 aumentos de preço. É muita coisa, meu amigo, é muita coisa. Não dá para defender o preço dos combustíveis. Não dá. Você pode até não gostar do PT, que, pô, você é meu irmão, gosto de você pra caramba, tamo junto sempre, mas não dá para defender essa política de preços, né, de combustíveis. Não dá para você defender isso. Infelizmente, não dá. Porque, assim, o governo, deixa eu ver aqui, Lucimara Elves, ele folgou em algum lugar que ia zerar os impostos para diminuir os preços. Aí ele divulgou, né? Que parte da culpa era o aumento dos combustíveis. Não, não procede. O Gabriel havia feito essa pergunta, Lucimara Elves, tudo bem, querida? Não procede. Porque, assim, antes existia imposto também. Antes desses aumentos abruptos, sempre existiu ICMS. Como eu falei, o ICMS aqui em São Paulo é 18%. Se o preço da gasolina for R$1, 18% de R$1 vai ser cobrado do ICMS. Se for R$10, é 18%. Você não aumentou o percentual da cobrança de ICMS. É o mesmo. O ICMS é o mesmo de anos passados, entendeu? O grande problema hoje da política de preço de petróleo, né, dos combustíveis, é que o preço que a gente paga aqui no posto de gasolina, ele não é feito dentro do Brasil, ele é feito lá fora. Quando ocorre um aumento do preço do petróleo internacional, eles aumentam aqui também. Ignorando o quê? A produção interna. Então, o governo brasileiro ele tem que, para diminuir esse aumento maluco, ele tem que mudar a política de preços. Como é que pode um produto, seja ele qualquer,
você ignorar a quantidade de produção desse produto para calcular o preço dele? Como é que você ignora o custo de produção de um produto para calcular o preço de um produto? Você imagina um cara que vai abrir uma padaria, certo? Ele vai abrir uma padaria e ele vai vender o seu produto ignorando o preço de custo, o preço de produção dele. Ele vai olhar, o preço do pãozinho lá em Portugal é tanto, eu vou vender o mesmo tanto aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso que acontece com combustível no Brasil hoje. Então quer dizer que se o português aumentar o preço lá, nós vamos aumentar o preço também. Se o português abaixar o preço lá, nós vamos abaixar o preço também? Não, nós temos que ter autonomia para isso. O que vai determinar o preço de um produto, pessoal, em qualquer lugar, o Gerson, tudo bem, meu querido? Em qualquer lugar, é a produção. Qualquer produto que você vai vender, você vai comercializar no mundo, é o quê? É a produção. Infelizmente, o cálculo do preço dos combustíveis no Brasil hoje não se baseia pela produção. Então, a gente pode aumentar a produção o tanto que for, que isso não é garantia que o preço vai cair. O que vai fazer o preço cair é o quê? É o mercado internacional abaixar o preço do petróleo. Se o mercado internacional abaixar o preço do petróleo, a nossa gasolina fica mais barata. Ou seja, o preço de um produto extremamente importante para a economia brasileira está na mão do mercado internacional. Então, esse é o nosso problema hoje. Então, se o governo brasileiro ele não alterar a política de preço, se ele falar assim, ó, gente, ó, ele pode mandar o presidente da Petrobras embora, tá falando que vai mandar embora, tal. Boa noite, meu amor. Mas vamos lá, a inflação está alta em todo o mundo. Me fala um lugar que o combustível está mais barato. Vamos lá, Robson. É que quando você pega o governo americano, né? E outra coisa, isso não é verdade que você está falando, que a inflação está alta em todo mundo. Você vai no Japão, não está alto. Baseado no que você está falando que está alto, Robson? Eu quero debater com você, na maior educação do mundo. Onde é que você pegou esse dado? Onde é que você pegou essa informação? A inflação americana hoje não é 2% ao ano. No Brasil está 10%. Está 10% no Brasil. Se você pegar o IPCA. Se você pegar o IGP, está 30%. Entendeu? Então, você quer politizar um negócio. Não politiza. Vamos para a parte técnica, pô. Né? Assim, a política de preços hoje é uma tragédia para o país. Se essa política de preços fosse determinada por um governo de esquerda, eu estaria criticando também. Eu queria estar aqui falando, não, a política de preço é legal, ela é importante, está todo mundo feliz, mas não está. As pessoas, quem tem carro hoje, sabe muito bem das dificuldades de você manter esse carro, entendeu? Eu imagino um cara que é dono de uma empresa, de uma transportadora. Eu imagino os caras que trabalham de Uber, os taxistas, né? O dono de uma empresa de transporte público, como esses caras estão sofrendo. Porque o lucro desses caras vem diminuindo. Porque o preço da passagem não aumentou no mesmo patamar que aumentou o preço da gasolina. Você quer que aumente, Reinaldo? Não, eu quero que abaixe. O preço de uma volta com Uber não aumentou no mesmo patamar que aumentou a gasolina. A gente tem que, assim, eu acho que esse é um ano eleitoral, nós vamos discutir pra caramba, tal, né? Assim, deixa eu só responder aqui. E a gente tem que, né, debater isso, mas sem coração. Não dá, assim, com todo o respeito que eu tenho por você, meu amigo, você sabe que eu te amo, você é da hora, você é um cara sensacional. Não dá para defender a política de preços de combustíveis. Não dá. Você pode defender outra coisa do governo aí, que eu até respeito, mas a política de preço tá difícil. Né? Se tá bom para você, eu respeito, mas não é isso que eu estou vendo no meio social, né? Mas respondendo para você tecnicamente, né? A inflação americana hoje é menor que a nossa. E o preço, qual que é a conta correta, Robson? Eu vejo assim algumas pessoas falando, não, o preço do combustível na Alemanha
é muito parecido com o preço do combustível no Brasil. O preço pode até ser mesmo. O preço, a questão de preço, pode ser verdade isso aí. Pode ser verdade. Mas o cálculo não é esse, Robson. O cálculo que você tem que fazer é o seguinte, ó. Você pega o salário mínimo e o litro, e o preço do litro. Pega o salário mínimo americano e vê, com um salário americano, quantos litros de gasolina você consegue comprar. Um salário mínimo brasileiro, quantos litros de gasolina você consegue comprar. Se você pegar o salário americano e o preço do combustível lá nos Estados Unidos, eles conseguem comprar o dobro de combustível que o salário brasileiro, né, comparado com o preço do litro. Então essa que é a conta, entendeu? Essa que é a conta. E aí as pessoas, né, ficam cegas aí, ficam, né, falando algumas coisas assim que eu fico assustado. Mas eu basicamente é nessa linha, entendeu, Robson? O grande problema hoje do preço do combustível no Brasil é que é uma opção do governo. O governo brasileiro falou o seguinte: eu vou calcular o preço do combustível baseado no quê? Somente na taxa de câmbio e no preço do petróleo internacional. Os governos passados, o governo Lula e Dilma, o que eles faziam? Basicamente, eles utilizavam o preço do petróleo internacional, utilizavam o câmbio. Só isso? Não. Eles utilizavam também a produção. Ou seja, se você tem uma produção maior, tecnicamente falando, o preço vai ser menor. E tinha um outro item também lá no cálculo do preço dos combustíveis no governo Lula e Dilma, que era o seguinte, que é a demanda, o comportamento da demanda nacional. Se a demanda aumentava na época, eu posso até pressionar um pouquinho o preço. Se a demanda diminui, ou seja, se as pessoas compram muito, opa, então eu posso, né, aumentar um pouquinho o preço. Se as pessoas compram um pouco, opa, eu tenho que segurar um pouquinho o preço. Se eu não segurar, o que vai acontecer? Pode gerar inflação. Mas voltando aqui para o cálculo aqui da região. Robson, não sei se eu te respondi, meu amigo. Eu te amo, você sabe disso. Ó, eu não sei se... Vamos lá, então. O preço da gasolina em 2016 aqui na região era R$ 3,59. Hoje é R$ 6,79. Um aumento de 88%. 88,91%. Mas vamos pôr 88% para ficar mais fácil. O etanol era 2,39 lá em 2016. Deixa eu ver aqui, Júnior. Deixa eu ver assim, ó, o Júnior Moraes. Eu já vou responder você já, tá, Júnior? Segura aí que eu respondo você já. Só para me terminar de falar aqui do etanol aqui, ó. Então, o etanol, em 2016, era 2,39 em março. Hoje, março de 2022, é 4,59. Um aumento de 91%. O diesel era 2,99 lá em março de 2016. Hoje é 6,39. Foi o maior aumento, 113%. E aí, o gás de cozinha, gente, era R$ 50 na época, 50,8. 50 reais e 80 centavos. Hoje é R$ 123, gente. R$ 124. Um aumento de 144%. Então, você imagina a dona de casa. Hoje, pessoal, com a crise econômica aí, uma gente desempregada, a gente passando dificuldade, as pessoas não querem nem cesta básica. Elas querem marmitex. Sabe por quê? Elas não têm como fazer comida em casa. Então, isso é ruim. Isso é péssimo para a economia do país. Isso não é legal. Entendeu? Então, o governo, se ele não mudar essa política de preços, isso tende a piorar. Tende a piorar. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O rapaz fez uma pergunta. Se puder colocar de novo uma pergunta aí, pode colocar ou não? O nome do rapaz? Deixa eu ver se dá para colocar essa pergunta. O Júnior. Júnior Moraes. Júnior, vou te responder agora, tá, querido? Boa noite, querido. Hoje, 2 projetos foram votados no Senado para reduzir a redução da variação do petróleo e a redução do ICMS. Agora espera a sanção presidencial. Chegou a ver o que pode... Vamos lá, o que o governo está fazendo agora? O governo federal, né? Que mesmo ele fazendo isso, vocês vão ver que o impacto não vai ser pífio. O governo ele quer diminuir o ICMS, né, cobrado sobre os combustíveis pelos estados. Isso tem alguns problemas.
Tem alguns problemas. O que vai acontecer com o preço do combustível? Como eu acabei de falar para vocês, o que determina o preço do combustível hoje no Brasil não é. A carga tributária tem um peso pequeno. Ele é pífio, entendeu? O grande problema para o aumento, né, do combustível no Brasil é que ele não é calculado internamente, ele é calculado fora do país. É lá na economia internacional. Então, o que o governo quer fazer? O que ele vai fazer, né? O Senado aprovou, no primeiro, teve votação no primeiro e no segundo turno, e aí agora está para o presidente sancionar. O que significa isso? O governo ele quer diminuir a quantidade de ICMS sobre o preço dos combustíveis. O que vai acontecer? Os municípios vão arrecadar menos. Municípios como Embu-Guaçu, que depende do ICMS, vai arrecadar menos. Se esses municípios arrecadam menos, vai ter menos dinheiro para quê? Para educação, para a saúde. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Quando você tem uma receita de um município, 100% arrecadado, 25% vai para onde? Vai para a educação. E 15% vai para onde, no mínimo? Vai para a saúde, certo? Ou seja, se o município começar a arrecadar menos ICMS, vai ter menos recursos para a saúde. Vai ter menos recursos para a educação. E quem é que vai sofrer com isso? Vai ser a classe média ou vai ser os pobres, que é a maioria no país? Então, é muito mais fácil para o governo, se ele quiser mesmo de fato diminuir o preço dos combustíveis no Brasil, ele tem que mudar a política de preço. Isso já deu certo no Brasil, gente. Ninguém está inventando a roda, entendeu? Isso já deu certo. Não é possível, gente. Ó, o preço do barril do petróleo hoje, pessoal, está entre 120 e 125 dólares, certo? Lá em 2013, era 147 dólares. Era mais alto e o preço do combustível era menor. Era bem menor. Então, assim, enquanto o governo brasileiro ele optar por essa postura de achar que a política de preço atual é a correta, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Se ele não modificar a política de preços, o discurso é o seguinte, ele está vendendo combustível no Brasil e não está preocupado com os 213 milhões de brasileiros. Ele está preocupado mais ou menos aí com, no máximo, umas 20 mil pessoas, que são os investidores, né, da Petrobras. Entendeu? Vamos lá. Professor, a culpa é exclusivamente do governo brasileiro? É, na sua opinião, mudarmos esse governo, nossa vida vai melhorar economicamente? Elvis, vamos lá. Eu acho que pior não vai ficar, viu, Elvis? Eu acho que vai melhorar, sim. É só você pegar os dados, Elvis. Por exemplo, né? Eu sou professor universitário, né? E na época que eu dava aula nas universidades, Elvis, eu dei aula para muito filho de merendeira, dei aula para muito filho de pedreiro. Hoje eles estão com dificuldade de estar na universidade. Estão com muita dificuldade. Porque tanto a merendeira como o pedreiro tinha mais emprego na época, tinha mais renda. Né? Hoje o nível de desemprego no Brasil, pessoal, é de 13%. É alto. Eu não vejo ninguém reclamar, entendeu? A mídia... No governo Dilma lá, o desemprego era 7%, 6%, os caras faziam barulho. Hoje é 13%, ninguém fala nada. Absolutamente nada. Que o Brasil vai virar uma Dinamarca, meu querido, não vai virar uma Dinamarca, mas vai ter mais emprego. Vai ter mais emprego. A gente tem que mudar essa postura. A Argentina tem um governo de esquerda e o país está uma bosta. Mas, assim, o fato de ser de esquerda não quer dizer que as coisas vão dar certo. A esquerda também erra. Eu concordo com você. Não é ser de esquerda e de direita. Tem que ter projeto. Um país, por exemplo, o governo brasileiro não tem projeto. O atual governo brasileiro não sabe para onde vai. Eu concordo com você. Não tem problema ser de direita ou de esquerda. Só que tem que ter um projeto. Onde eu quero ir? Para onde esse governo quer ir? Qual é a narrativa dele? A impressão que eu tenho hoje é que assim, ele tá no palanque eleitoral ainda. Ele tem que pôr a bunda na cadeira e governar, é só isso. Se governar, ótimo, ó, que legal, beleza. Mas, infelizmente, não está fazendo isso.
né? Não dá para você, né? A tese aqui é a política de preços de combustíveis e o negócio andou, né? Tá andando para outros lados, tal, porque o combustível ele tem impacto na economia, né, gente? Se é verdade, não, o que o Carrapicho falou, tá muito alto o gás de cozinha, né? Quando você aumenta o gás de cozinha, pessoal, qual que é a conta correta que tem que fazer economicamente falando? Você pega o gás de cozinha na Alemanha e pega o gás de cozinha no Brasil. Você pega o salário mínimo do alemão e pega o salário mínimo do brasileiro. Aí você vai olhar lá, com um salário mínimo alemão, quanto gás de cozinha ele consegue comprar na Alemanha? Com um salário mínimo brasileiro, quantos gás de cozinha nós conseguimos comprar no Brasil? Vocês vão ver que vai ser menor. E não vai ser menor porque eu quero, não. Eu não queria que isso estivesse acontecendo, entendeu? Não é, eu não fico torcendo quanto pior, melhor, gente. Não, o debate comigo não é assim. Aqui é sério o negócio. Tem gente que gosta de confusão, gosta de ficar falando mentira. Tal. Não, aqui é dado técnico. Né? Tento ser mais pedagógico possível para as pessoas entenderem, né? Porque isso aqui é uma discussão mais acadêmica. Mas, assim, pontuando, pessoal, para não ficar aqui sendo, né, prolixo, né? Pontuando. Infelizmente, o governo atual ele tem uma política de preços que está destruindo a economia brasileira. Destruindo. Isso é um problema enorme para o país. Infelizmente. Muda a política de preço. Aí eu vejo compromisso com o país. Ele não está tendo compromisso com o país, está tendo compromisso com quem? O compromisso dele é especificamente com os acionistas da Petrobras. Tá bom, galera? Pessoal, eu só queria terminar a live aqui, vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Eu não sei se estão conseguindo ver. Eu estou aqui no fundão da minha casa aqui. Olha que lua linda, gente. Vocês estão conseguindo ver essa lua aí? Ó? Vê se dá para ver a lua aí. Estão vendo a lua, pessoal? Olha que bonita. Maravilhosa, né? Gente, mais uma vez, obrigado aí. Se vocês puderem, pessoal, para ajudar esse humilde professor aqui, né, que tem alguns sonhos, né? Tem alguns sonhos. Se vocês puderem, pessoal, deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho aqui para finalizar. Se vocês puderem compartilhar essa live, né? Quem tiver dúvida aí, pode mandar para mim. Desde que não ofenda, pessoal, pode mandar as mensagens para mim aí, não tem problema, que eu não fiz essa live para ofender ninguém, tá? Eu fiz essa live aqui somente para explicar tecnicamente por que os preços dos petróleos, né, o preço do combustível é alto hoje no Brasil. Basicamente é alto por quê? Porque a política de preço do governo brasileiro é para quê? Para aumentar os lucros dos acionistas. Ponto. Quem é que financia o lucro dos acionistas? São os consumidores brasileiros. Estão pagando o quê? Preços enormes, elevadíssimos pelo combustível brasileiro, e isso está gerando o quê? Vários problemas para a nossa economia, tá bom? Desemprego, aumento da pobreza, inflação, tudo que é ruim na economia, infelizmente, nós estamos vivenciando nesse momento. Tá bom, pessoal? Então, ó, se vocês puderem compartilhar, curtir a página do professor Reinaldo, dar sugestão. Ó, professor, fala sobre esse assunto aqui que eu acho legal. A gente vai dar uma estudada, e se a gente não souber, sobre esse assunto eu não sei, mas ver se eu arrumo um cara que sabe falar para a gente bater um papo. Tá bom, galera? Obrigadão. Ótimo final de quinta-feira para vocês. Quem gosta de futebolzinho, agora vai ter um Coringão com o Parmeira, né? Tomara que o Coringão caçape lá, né? Mas se não caçapar, eu tenho certeza que o meu telefone daqui a pouco vai chegar algumas mensagens de alguns amigos meus palmeirenses. Tá bom, pessoal? Obrigado, obrigado, obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto sempre. Eu não quero que ninguém se sinta ofendido com as minhas lives, tá bom, pessoal? É mais questão informativa. Se alguém quiser debater, né, dentro de conhecimento, né? Eu acho, eu vi isso. Não, não. Isso aqui foi dado uma estudadinha. Tá aqui, eu não tenho vergonha de mostrar para vocês. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o croquis, ó. Tá vendo aqui que é o croquis? Eu estudei isso aqui, mostrei bonitinho. Aqui tem, ó. Deixa eu mostrar aqui bonitinho. Tem as fontes aí, tá vendo aí, ó? Agência Nacional do Petróleo, Bacen, mandei o link para vocês aí, porque aqui o negócio é sério. Beleza, galera? Boa noite para vocês aí, abração. Agora eu vou ver se estão uns beijinhos na minha mulher e nas minhas filhas aqui. Tchau, tchau, abraço. Falou, Junião, abraço, meu irmão. Obrigado.